Essa casa viralizou com uma promessa muito clara: ter as Maldivas dentro de casa. Mas o que pouca gente percebe é que esse projeto vai muito além de estética ou de luxo. Porque quando você tenta reproduzir um cenário natural dentro de um lote, você não está só construindo uma casa, você está criando um sistema. E é exatamente isso que torna essa obra tão interessante e também tão complexa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Bittencourt, arquiteta, e hoje eu vou analisar a casa da Teolin Reis, uma influenciadora que decidiu transformar o próprio terreno em um resort particular, no coração da Amazônia. E aqui já tem um ponto importante: isso não é só uma escolha estética, é uma escolha de estilo de vida e de projeto. E até a localização influencia diretamente nisso. Belém tem um clima quente, úmido e muita incidência solar e vegetação abundante. Então muitas decisões aqui não são só conceito, são respostas ao lugar. Bem-vindos, Casa Vogue! Fiquem à vontade. Hoje eu vou fazer um tour na obra e atualizar vocês. Bora que meu sonho sempre foi morar no resort. Então eu comprei 3 lotes. Temos um conceito de casa aberta, com tudo integrado. Então aqui vai ser a sala, cozinha, área gourmet e piscina. Antes de falar da arquitetura em si, a gente precisa entender a intenção. Ela comprou 3 lotes e isso já muda completamente o jogo. Porque aqui não existe a limitação de uma casa tradicional. Existe espaço para pensar em escala. E o desejo dela foi muito claro: uma casa aberta, integrada, com cara de resort. Sala, cozinha, área gourmet e lazer, tudo no mesmo eixo, sem barreiras. E isso, no clima de Belém, faz muito sentido. A ventilação cruzada aqui não é luxo, ela é estratégia. Com muitas esquadrias, aberturas e respiros, a casa trabalha com o clima, não contra ele. Só na fachada traseira possui mais de 40 esquadrias. A casa respira o tempo todo. Inclusive, muitas dessas aberturas têm automação. Elas se fecham sozinhas, o que ajuda no controle do ambiente. Então, finalizando também, as mini esquadrias são 40 e todas vão fechar sozinhas. E tem um detalhe: quanto mais aberta é a casa, mais você depende de um projeto bem resolvido. Porque a integração sem controle vira desconforto. E aqui, eles tentam equilibrar isso com automação, esquadrias inteligentes e ventilação constante. Fiz meu terraço verde. Era o meu sonho ter uma varanda com grama. Olha como é lindo. E o primeiro passo é esticar uma manta gigantesca. Depois entra o material para drenagem do sol. E é muito satisfatório ver isso finalmente tomando forma, sabe? Além do conforto visual, ela também fornece um conforto térmico, deixando a casa muito mais refrescante. Eu já tô tão empolgada e feliz pra usar esse espaço que a gente até já jogou alguns esportes. Meus gatinhos também amaram. Agora é comprar poltronas externas e ficar apreciando o visual. E esse é um dos maiores acertos do projeto. A casa não ignora onde está. Pelo contrário, ela abraça isso. Vegetação tropical, mais de 1000 plantas, espécies nativas, como açaizeiros, aningas. Isso não é só paisagismo decorativo. Isso cria microclima. Ajuda na umidade, na temperatura, na sensação térmica. E isso se conecta diretamente com outro elemento importante: o terraço verde, que muita gente só vê como estética, mas que, na prática, funciona como isolamento térmico. Ele contorna os quartos, funciona como uma espécie de varanda com grama. Só que aqui entra um ponto técnico: ter grama sobre laje não é simples. Você precisa de impermeabilização impecável, camadas de drenagem e controle de peso estrutural. Além disso, a laje foi dimensionada para suportar esse peso todo. Isso traz muitos benefícios, principalmente conforto térmico e visual, mas também exige precisão absurda. Qualquer erro aqui vira infiltração no futuro. Ou seja, é lindo, mas exige muita responsabilidade técnica. Olha só, desse lado eles já colocaram os trilhos, as 5 folhas. Essa laje precisou de muitos cabos, porque a gente queria esse vão todo livre, sem nenhuma coluna, sabe? Deu trabalho. Então, aqui vai ser minha cozinha belíssima, que já temos a coifa, e ela vai se estender pra área gourmet lá fora. Aqui vai ter uma bancada perfeita, e pra cá, uma mesa grande, e aqui um sofazão com a minha TV de 100 polegadas, que já tá me esperando aqui, amor. A casa trabalha como uma base bem clara: madeira, pedra, vegetação, água, tudo muito conectado com o natural, inclusive com o piso de madeira cumaru amarelo, que ela mesma descreve como um material que abraça. E no primeiro pavimento, o uso do WPC chama atenção. É um composto de madeira ideal para áreas externas, porque resiste a sol e à umidade, perfeito para clima amazônico. Ele aparece na fachada, no forro e até envolto na marcenaria da cozinha, criando muita unidade visual. Começaram os revestimentos do primeiro andar, ripado em WPC. Esse composto de madeira é ideal para ficar na área externa, porque ele tem um tratamento para aguentar o sol e a umidade. Além disso, tem o uso das ripas de concreto, feitas artesanalmente, uma a uma, um processo que levou meses, mas que cria um efeito de concreto armado muito atemporal. Mas, ao mesmo tempo, essa base natural contrasta com uma casa extremamente tecnológica. Automação completa, interruptores inteligentes, vasos automatizados com tecnologia japonesa, painel solar para aquecimento de água, som embutidos, cortinas automatizadas. Então, existe um contraste interessante. Uma casa que parece natural, mas é altamente tecnológica. E isso é muito contemporâneo.
Na parte interior da casa tem um ponto importante. Não foi pensada só para morar, ela foi pensada para a rotina dela. São 5 suítes, um banheirão master com sauna, spa, ofurô com hidromassagem e água quente. Tudo integrado com ventilação cruzada e grandes esquadrias. E também tem um estúdio, que talvez seja um dos espaços mais estratégicos da casa, porque ele conecta arquitetura com profissão, além de uma vista linda para a área externa da praia. É um ambiente totalmente pensado para produção de conteúdo, iluminação profissional, acústica, móveis planejados, organização de figurino e maquiagem, e até as maquiagens temáticas viram parte da decoração. Ou seja, a casa não é só um cenário como muitos podem pensar, ela também é ferramenta de trabalho. E ela é 100% natural, sem cloro, sem químicas, a água é leve, a areia é uma delícia de pisar e as plantas não são artificiais. Não resseca o cabelo, não arde os olhos e é cristalina como Maldivas. Ainda tenho muita coisa bonita para te mostrar. Até o próximo vídeo. E agora sim, o ponto que fez tudo viralizar, a praia artificial. E aqui eu preciso ser direta, isso não é uma piscina diferente, isso é um sistema complexo. São 400 metros quadrados de lago, 1,80 m de profundidade, mais de 100 toneladas de pedra, 40 coqueiros de 7 metros e várias camadas construtivas. Escavação, modelagem de terreno, manta de proteção, manta de impermeabilização, estrutura hidráulica, camadas de areia especial, sistema de filtragem e um detalhe que muda tudo, não tem cloro, é água tratada com tecnologia de filtragem contínua, 24 horas por dia. Ou seja, você deixa de ter uma piscina e passa a ter um ecossistema controlado. Até porque aqui eu preciso reforçar, isso não é uma piscina. É um sistema. E isso é incrível, mas também é caro e exige uma manutenção constante. Inclusive, ela mesma fala, demora até 45 dias para a água ficar cristalina de verdade. Então aqui vem um ponto importante da análise. Isso não é uma escolha estética, é uma escolha de operação contínua. E ainda tem um detalhe que muita gente nem percebe. Ela tem 2 sistemas de água. Além da praia, ela tem a piscina, que é outro destaque forte. A piscina de borda infinita, revestida com pedra rijal, que cria aquele tom esverdeado sofisticado. Cada peça foi calculada e um projeto foi extremamente técnico, com várias reuniões entre engenheiros e arquitetos. Ela é aquecida, tem hidromassagem para mais de 8 pessoas, deck molhado e o principal, ela é suspensa sobre a praia, criando aquela sensação de lâmina d'água infinita, como se fundisse com o horizonte. E isso exige uma estrutura robusta, casa de máquinas eficientes e muito controle técnico. Agora a praia é outro sistema completamente diferente. A piscina é mais controlada, a praia é mais orgânica. E a conexão entre as duas, com deck, ducha, transição de areia, é o que cria essa sensação de resort mesmo, mas também aumenta a complexidade da obra. Tem um ponto aqui que quase não aparece, mas é fundamental, a estrutura. A casa tem grandes vãos livres, poucas colunas, e isso exige lajes mais robustas, com mais cabos internos. Principalmente porque ela ainda apoia terraço verde, piscina, peso de revestimentos e toda a carga da área externa. Ou seja, é uma casa que parece leve, mas estruturalmente é pesada. E outro acerto muito forte, foram feitas 7 claraboias. Elas trazem luz natural, criam movimento ao longo do dia e ainda ajudam na ventilação, porque o ar quente sobe e sai por essas aberturas. Somado a isso, as grandes esquadrias de correr embutidas na parede permitem integração total com o exterior. Mas aqui entra uma reflexão importante. Essa casa foi pensada para ser vivida ou para ser experienciada? Porque ela entrega cenário, impacto visual, experiência e conteúdo. Porém, isso faz total sentido para a rotina dela como criadora de conteúdo, mas ao mesmo tempo exige manutenção constante, gestão de sistemas e cuidado contínuo. E agora, na minha visão, esse projeto acerta, mas não de forma superficial. Os acertos aqui são estratégicos. O primeiro, e talvez o mais importante, é a relação com o clima. Essa casa não tenta impor um modelo importado. Ela entende que está no Pará, no coração da Amazônia, e responde isso com uma ventilação cruzada, grandes aberturas, vegetação abundante e soluções como terraço verde. Isso não é estética tropical, isso é arquitetura bioclimática aplicada. Outro ponto muito importante é o uso da vegetação. Não é um paisagismo decorativo, é um sistema que cria sombra, regula a temperatura, melhora a umidade e constrói ambiência. E quando isso é bem feito, como aqui, você não está só colocando planta, você está desenhando conforto. Também vejo um acerto muito grande na coerência entre casa e estilo de vida. Essa não é uma casa genérica de alto padrão. Ela foi pensada para uma pessoa específica com uma rotina específica. O estúdio, os cenários, a integração dos ambientes, a própria ideia da praia, tudo conversa diretamente com o trabalho dela. E isso, para mim, é um dos pontos mais importantes da arquitetura. Quando o espaço não é só bonito, ele faz sentido para quem mora ali. E por fim, a construção da experiência. Hoje, a arquitetura deixou de ser só funcional, ela também é sensorial. E essa casa entende isso muito bem. Percurso, surpresa, integração com água, com natureza, tudo isso constrói uma vivência que vai além do uso básico do espaço.
Mas exatamente por ser um projeto tão ambicioso, ele também traz pontos de atenção importantes. O primeiro é a complexidade. Nada aqui é simples. Praia artificial, piscina suspensa, terraço verde, automação, grandes vãos. Cada uma dessas decisões, isoladamente, já exigem um nível técnico alto. Juntas, elas elevam o nível de exigência da obra como um todo. Outro ponto é a dependência de sistemas. Essa casa depende de filtragem funcionando 24 horas, automação, estrutura hidráulica eficiente, controle de umidade e manutenção constante. Ou seja, não é uma casa que se sustenta sozinha. Ela precisa de operação contínua. E isso leva ao terceiro ponto: custo no longo prazo. Não é só um investimento inicial, é manutenção, consumo, reposição, ajustes e, por último, um ponto mais conceitual: o equilíbrio entre experiência e uso. Quando a arquitetura é muito voltada para impacto, para imagem, para experiência sensorial, existe sempre o risco de algumas decisões priorizarem o efeito e não o cotidiano. E isso não é necessariamente um erro, mas precisa ser muito bem dosado. E apesar desses pontos de atenção, eu vejo esse projeto de uma forma muito positiva, principalmente por dois aspectos que, para mim, se destacam muito: a forma como ele responde ao clima e a coragem de propor algo como a praia. Porque por mais que muita gente olhe e pense que isso é só estética, só instagramável, não é. Exige muita técnica por trás, exige funcionalidade, estudo e execução. E principalmente, exige coerência com a vida de quem mora ali. Então, por fim, não é só sobre criar um cenário bonito, é sobre criar um espaço que funcione dentro da realidade dela, como casa, como experiência e também como ferramenta de trabalho. E isso, quando é bem resolvido, é arquitetura de verdade. E aqui vale destacar uma coisa que faz muito bem: a forma como ela comunicou essa obra. Ela mostrou etapas, processos, dificuldades, explicou execução, materiais, instalação. Isso é muito importante, porque aproxima a arquitetura das pessoas, sem esconder a complexidade. No final, essa casa não é só sobre arquitetura, ela é sobre um desejo, sobre um sonho, sobre transformar um estilo de vida em espaço, sobre construir não só um lugar para morar, mas um lugar para viver, produzir e mostrar. E isso levanta uma pergunta importante: até que ponto a arquitetura está sendo pensada para ser vivida e até que ponto ela está sendo pensada para ser vista? E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que esse tipo de projeto, mais cenográfico, mais resort, mais instagramável, é o futuro da arquitetura ou cria uma experiência distante da realidade da maioria das pessoas? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de análise mais profunda, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho.